Boa sorte. Boa tarde! Sejam todos bem-vindos à nossa live na FIEP.Brasil. Nós vamos estar aqui com uma convidada muito especial, onde vão trazer muitas informações desde a sua experiência ao entrar nesse mundo do esporte, passar por grandes experiências pessoais, também pelas Olimpíadas, pelos campeonatos mundiais, e passar sobre essas informações hoje como grandiosa e reconhecida professora de Educação Física, a qual vai trocar muitas informações nessa tarde. É uma grande honra ter todos vocês que estão entrando, esperamos atender as expectativas, né? Porque não sei vocês, mas eu estou muito ansioso de receber essa convidada, a qual tenho muito respeito, admiração, carinho e, lógico, uma pessoa que já me emocionou em muitos momentos, eu sentado assistindo pela TV, acompanhando suas apresentações. E acredito que vocês também, né? Sejam todos bem-vindos. FIEP, Federação Internacional de Educação Física, que tem a proposta, a missão, a responsabilidade do reconhecimento e valorização de todos os profissionais e, principalmente, mostrar a importância da educação física na formação do ser humano, na sua integridade total, desde o aspecto físico, mas também mental, emocional e espiritual, para que possa realmente ser um ser humano digno, respeitoso e que possa atender todas as suas expectativas na vida. E a vida só é vida quando temos envolvimento nessa vida, envolvimento corporal, envolvimento com os seres humanos, tocando e fazendo dele cada vez melhor quando nós temos essas trocas. E assim vocês fazendo essa troca, estando aqui pessoalmente assistindo essa live para que nós possamos realmente trazer informações muito agradáveis. Deixa eu procurar minha convidada especial. Vamos aqui. Pessoal, eu já sou um senhor, preciso de óculos para poder enxergar direitinho. Então vamos procurar aqui. Olha, muitas pessoas que as FIEPs, parabéns pela presença, agradeço a todos que estão aqui presentes. Vamos por aqui. Daiane. Daiane, me dá um oizinho. Não sei se você já entrou, estou te procurando para te enviar o convite. Deixa eu voltar aqui. Professor Almir Grum, nosso presidente da FIEP, muito honrado. Agradeço aí pelo prestígio, pela oportunidade de poder estar aqui dividindo esse momento ímpar, né? Todos que estão aqui presentes, agradeço a presença, as FIEPs representadas, Panatron presente, fantástico. Agradeço aí todos vocês que estão aqui nos prestigiando. Nossa, estamos com uma galera maravilhosa, hein? Gente de Itabuna. Cássio, nosso querido Cássio, muito boa tarde, muito honrado de revê-lo por aqui. Fantástico, querida Raide Angélica, um beijo. Minha amada, né? Rafael Moura, da FIEP São Paulo. Boa tarde também de Porto Alegre, capital dos gaúchos. Pessoal, em homenagem ao Dia do Gaúcho, a todos vocês que estão aqui nos prestigiando. Então fica aqui, e lembrando vocês, a nossa convidada especial hoje é do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre. Apesar de que agora ela está com atividades em São Paulo, ela vai nos revelar, né? Eu estou aqui procurando
para poder rapidamente chamá-la, ok? Então fica aqui a minha homenagem ao gaúcho pelo Dia do Gaúcho. Opa, achei! Daiane dos Santos, ao vivo. Vamos lá, foi feito o convite. Daiane, é só aceitar o convite, hein? Se você aceitar o convite, eu vou ficar muito feliz. Boa tarde, professor André. Tá mais que aceito, né? Opa, honradíssimo, honradíssimo. Daiane, eu não estou te vendo aqui, acho que não estou dividindo a tela. Você está me vendo? Ué, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Eu não estou te vendo. Calma aí. Alguma coisa aconteceu. Calma aí, Daiane. Fiz alguma coisa errada. Espera aí. Calma aí, Daiane. De novo, Daiane, eu vou ter que te convidar de novo. Eu apertei o botãozinho errado. Calma aí. Calma aí. Eu apertei o botãozinho errado. Fazer uma transmissão ao vivo. Fazer uma transmissão ao vivo. Aguardando Daiane. Vamos ver se dá certo. Agora! Gol! Agora sim, agora sim. Agora sim. Daiane dos Santos, que grande honra, que alegria ter a sua presença. Muito feliz por ter aceito o nosso convite da FIEP Brasil, também aqui eu representando a FIEP São Paulo, e como professor da Educação Física, falar com uma professora de Educação Física, ou seja, vai ser uma live maravilhosa. Muito honrado. Opa, a honra é minha de poder estar aqui conversando com os meus colegas, né? Conversando contigo, professor André, falando um pouco sobre a educação física num todo, de uma forma geral. Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente nesse bate-papo gostoso. A gente vai trocar um pouco de informações aí das nossas experiências dentro da educação física. Opa, com certeza. Assim, ó, você viu que para te homenagear, olha, Dia do Gaúcho, né? E eu sei que você é uma gaúchesca. Já vi vários... E o meu sotaque tá gritando, eu falo, né? Tá berrando, porque eu tô aqui em Porto agora, tô aproveitando esse período da pandemia para ficar aqui na casa dos meus pais, então eu passei, né, o Dia do Gaúcho, aí o 20 de setembro aqui na minha terra, aproveitando um pouquinho mais aqui da minha terra. Nossa, fantástico. E puxou o teu sotaque de novo, viu? Esse agora foi bem fantástico. Ó, nós estamos aqui com grandes personalidades, entre eles o mais importante, todos são importantes, mas temos que destacar aqui a pessoa que mentalizou, manteve a participação em toda a história e hoje, fielmente mantendo essa bandeira alta, que é o presidente da Federação Internacional de Educação Física, o professor Almir Grum. Então, o doutor Almir Grum está nos prestigiando, ele que nos oportunizou esse momento e levando essa missão de nós levarmos a educação física além fronteiras, né? E aqui é a mesma coisa, eu em São Paulo, você aí em Porto Alegre, nós estamos avançando fronteiras pela internet, nós estamos com pessoas do Brasil e pessoas de fora que estão nos prestigiando. Olha que grande honra, né? Então é uma grandiosa, grata alegria. Daiane dos Santos, para quem não te conhece, antes de você falar qualquer coisa, ó, eu vou ver se eu consigo fazer aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Só um segundinho. Ah, deu! Olha só! Vamos soltar aqui para visualizar. Ótimo! Brazil. This is a big moment for their country. They have really come on strong in the last few years. They've got great coaches there. She's got a great personality. Does she have the goods, though, for a gold medal performance? We're going to find out. Very powerful. Here we go. Oh my gosh. É de arrepiar, meu Deus do céu. Que emoção. Eu tô escarpada ali no comecinho já. Muito escarpado. She was the third place qualifier. She had 9.512, but she's really pulling all the stops right now. Todos
gostariam de saber como é que você colocou aquelas molas nos joelhos. Olha isso. Foi Deus que colocou ali, foi Deus. Deus colocou e ótimos professores que trabalharam, me ajudaram a desenvolver, né, professor? Fantástico. São 3 minutos e pouquinhos mais memoráveis de toda a história da ginástica artística. E sabe o que é de arrepiar? É você ver o público ficando em pé. Isso é fantástico. É de arrepiar. Olha, eu vejo esse vídeo, eu tenho que me segurar, sabe? Porque eu acho que tem uma ligação emocional muito forte, né? Com cada momento desse vídeo ali. E esse abraço no final acho que representa muito, porque é uma mulher que foi muito importante na minha vida, que é a minha treinadora, que é a Adriana, né? Então, assim, é difícil. Eu falo que sempre que eu uso muito nas palestras esse vídeo, então eu tenho que segurar, assim, ter que me compor mesmo, pra eu não acabar explodindo, acabar agindo só com emoção, né? Mas é muito bom, assim. Eu acho que esse vídeo ele representa muito o que a educação física fala, né? Da sensação de orgulho, de pertencimento, do fair play, do trabalho, como é importante o trabalho em equipe, né? Essa ligação que o esporte e a educação física tem com o ser humano, né? De aflorar o melhor do ser humano, eu digo, e levar o emocional da gente lá em cima, né? Exatamente. É muito gostoso de ver, né? Olha, exatamente em 2023 vai completar 20 anos desta grandiosa e gloriosa conquista. Então eu gostaria assim, de fazer já... Eu nem sei o presidente, o professor Almir Brum, mas gostaria de te convidar para o aniversário dos 100 anos da FIEP e ter a sua presença honrada novamente lá em Foz do Iguaçu, que com certeza até lá já tem vacina, já está tudo ok, tudo voltou ao normal, dá tempo de respirar e se organizar. Então acho que vai ser um momento fabuloso. Para mim vai ser um prazer poder estar junto com vocês novamente, né, em Foz do Iguaçu, compartilhando aí com meus colegas educadores físicos, aprendendo, né, e vendo de pertinho como a educação física tem se fortalecido no cenário nacional e internacional, sabe? Eu fico, como eu falei, ali dentro do vídeo eu consigo descrever, para mim a educação física está em todo ele, né, ali na emoção, na parte de treinamento, em ter um profissional adequado, me dando a oportunidade de desenvolver o meu talento e poder estar com vocês nessa comemoração dos 20 anos da conquista de ter sido campeã mundial e, claro, junto com vocês aí em 100 anos da FIEP, vai ser estouro total, vai ser ótimo. Vem aqui a minha promessa. Eu sou o presidente do Clube Filatélico da FIEP, dos colecionadores de selos, né? E para 2023... nós, do Clube Filatélico, prometemos fazer o selo da Daiane dos Santos, em homenagem à sua conquista, à sua pessoa como atleta, e depois fornecemos para você os selos, para poder até distribuir para os seus amigos, seus convidados, vai ser aí uma grandiosa honra. Então já tem um compromisso, o selo vai ser lançado com os correios presentes lá em Foz do Iguaçu. E o professor Almir, eu vi que já permitiu, já está aprovado. O professor Almir é uma graça, né? Ele que tem transformado a educação física, tem colocado essa injeção de ânimo em todos nós, abrindo sempre portas e batalhando pelos profissionais de educação física, né? Isso. Levando essa credibilidade para a nossa profissão que é tão honrada. Então, parabéns ao professor Almir, e eu vou ficar muito honrada de receber os selos, vou ficar muito contente de poder guardar um também para mim, em recordação, e presentear outras pessoas também. Olha, tá vendo todo esse material aqui? São os boletins FIEPs. Eu coloquei propositalmente aqui porque todos eles, assim que retornar você para São Paulo, eu vou entregar pessoalmente a você. E lembrando, nesse material é onde nós escrevemos artigos científicos. E assim, queríamos ter um espaço para colocar sobre, primeiramente, algo que foi muito importante na ginástica artística, que foi o chamado Dos Santos e Dos Santos 2. O que foi isso? Conta para nós. Olha, o duplo twist carpado, né, que é o nome técnico desse movimento, que são uma meia volta com 2 mortais para frente, primeiro numa posição carpada, ou seja, as pernas no ângulo de 90 graus,
e o outro na posição, e o duplo twist esticado, que é o corpo ereto, né? Estendido, 2 voltas. Começa, ou seja, eu começo de costa, faço uma meia volta e faço 2 mortais para frente. O duplo twist, eu acho que é uma honraria, um presente, eu falo muito para minha família, né? Foi construído diretamente entre mim e o Oleg, porque a ideia foi do Oleg, ele que deu essa ideia da gente treinar o duplo twist carpado na série, e eu executei o movimento, né, o duplo twist carpado. E esse movimento, professor, ele veio através de uma troca de exercícios que a gente fez na série. Na época, um pouquinho antes do Mundial, eu tive uma cirurgia no joelho, e por conta disso eu não conseguia fazer um exercício que dava um grau alto da série. Deixava a série com um valor mais alto. Então a gente teve que trocar, e aí o duplo twist carpado entrou na série. Mas o Oleg olha só, o Oleg muito danado, não me contou que não existia esse exercício ainda, que eu ia ser a primeira a fazer o exercício, a gente apresentou, e hoje a gente tem aí o do Santos 1, que é o duplo twist carpado, e o do Santos 2, né? Esse nome super brasileiro, que ficou uma homenagem para minha família e para todos os brasileiros. Olha, durante todo esse período da expectativa da live, quem entrou em contato comigo foi o professor Públio. O professor Públio fez 85 anos. E olha, eu tenho algo para te entregar, né? Que é a obra dele. Só que aqui está olímpico, porque foi escrito em 2003. Olha só, o ano que você estava... Que eu fui campeã do mundo. Perdão. Em 2000. Em 2000. Tem 20 eu ia falar anos. que eu acho que foi antes de 2003. Né? Foi 2000, né? E o que é mais interessante é que daqui ele já fez algumas inserções e colocou aqui a Daiane dos Santos. Ali eu. Então já está aqui. Né? Então essa obra vai também chegar nas suas mãos. O querido professor Públio é um grande admirador e mais do que entregar essa obra, ele também foi o nosso homenageado em São Paulo. E nós vamos, como professores de educação física, o reconhecemos pelo trabalho que ele fez. E entre as pessoas, ele escolheu 70 pessoas para homenagear. Só que agora, em período de pandemia, nós tivemos essa dificuldade do encontro. Então, você vai receber um diploma que nós vamos entregar pessoalmente, junto com a medalha, que é o chamado Nestor Públio Soares, que nós vamos entregar na primeira oportunidade. E queremos entregar num local que é muito especial para você, ao qual gostaríamos que você falasse para nós. Porque você teve toda essa experiência, esse reconhecimento, dando um nome para 2 movimentos dentro da FIG. O que acontece? Você, em 2012, tristemente nós acompanhamos a despedida, a aposentadoria nas Olimpíadas, no esporte de alto nível, da Daiane dos Santos, mas que migrou de uma forma belíssima na área da educação física. Como foi esse processo? Primeiro eu quero parabenizar o professor Públio por essa homenagem mais que merecida, né? Ele que tem escrito e levado a história da ginástica, a história da educação física para todas as pessoas, né? Então, um prazer poder ter sido uma das escolhidas dele, né? Receber uma parte dessa homenagem que ele está dividindo generosamente com muitas outras pessoas, né? Então, parabéns, mais que merecido, parabéns a FIEP pela essa intenção também de homenageá-lo. E, bom, hoje viver a educação física, que eu já sonhava, na verdade, antes de ser atleta. Porque eu sempre quis ser educadora física, né? Ser profissional de educação física. Eu falo educadora porque, na época, eu me inspirava muito numa professora de educação física que eu tinha na escola, que era a professora Sônia. Que ela sempre foi uma pessoa engajada, né, ali em motivar os seus alunos, em abrir os nossos horizontes, em trabalhar não só a nossa parte física, mas a nossa parte psicológica, mental, em fazer com que a gente voasse cada vez mais alto. Então, por isso eu falei educadora física, e depois, após eu ter entrado no esporte, eu tive esse contato direto com os treinadores. E cada treinador que eu tive como a parte de me trabalhar junto comigo, eu me inspirei neles para desenvolver após a continuidade do meu trabalho. Hoje eu tenho a honra de poder atuar, né, como gestora dentro do meu projeto social, ver outras crianças tendo essa oportunidade que é o esporte, a educação física, como tu falasse muito bem, professor André, no começo, que é a construção do caráter do ser humano.
o esporte e a educação física tem esse valor que, para mim, é a maior riqueza que a gente tem, né? De poder colaborar de uma forma positiva com o ser humano. E hoje eu posso ver no olhar das crianças que praticam com brasileirinhos, eu posso ver em cada gesto, em cada aula dos professores que fazem parte do meu grupo de trabalho, a gente conseguir realizar esse sonho, que não foi só meu, que por isso que se tornou realidade, que é hoje o Brasileirinhos, e poder desenvolver o meu amor pela educação física. Que legal. Então, olha, isso aqui é minha agenda. Eu escrevi aqui, vou escrever algo para falar sobre ela, né? Aí eu peguei algumas palavras. E eu falei assim, daquilo que a gente vê, daquilo que eu tive a oportunidade de conhecer de você em Foz do Iguaçu, quando estivemos juntos lá, e também pela oportunidade de seguir, tanto no Facebook, no Instagram, nas mensagens, né? Daí seria mais ou menos um resumo de carisma, seriedade, compromisso, talento, atleta, além de felicidade, empreendedora, ousada, gestora e sucesso, além de professora de educação física. Ou seja, é realmente uma integridade de uma profissional. E olha, muitas pessoas que estão curtindo não param de mandar coração. E eu vejo assim, correndo ali, além de falar e tá cada vez mais citando coisas lindas, é de emocionarmos. Ter uma pessoa como você, que além de ter, primeiro, marcado, depois de quase 100 anos, a conquista da primeira medalha por uma mulher na ginástica artística, e não só uma primeira vez, mas várias vezes nos campeonatos mundiais, criou uma história maravilhosa, registrando a história de nome. Como você fala que 50% do Brasil é do Santos, o meu tem o Silva. Então, do Santos, quer dizer, hoje é registrado e reconhecido em qualquer parte do mundo onde tiver, e quase todos os países do mundo têm campeonato de ginástica artística. E o que acontece? Daiane dos Santos, e o nome dos Santos é reconhecido. E mais do que isso, uma professora comprometida. Você poderia simplesmente ser uma técnica, pegar um grande clube esportivo. Não, se preocupou exatamente com as crianças e mais do que isso, de um local que eu conheço muito bem, eu sou de São Paulo, né? Da região de Paraisópolis, aonde entrou com esse projeto Brasileirinhos, né? Me conta um pouco mais desse projeto, que todo mundo quer saber. Como é que funcionam as suas aulas? Eu, inclusive, entrei no seu Instagram. Para quem está nos assistindo, ó, tem aqui o Instagram. Entra no Daiane Santos e segue. E no Facebook, Brasileirinhos. Escreve Projeto Brasileirinhos. Ela dá aula online, ela orienta, coisa maravilhosa. Conta para nós. Tem todo mundo aqui, educação física. O Brasileirinhos, para mim, é o realizar de um sonho, né? Eu acho que é retribuir um pouco do que o esporte me deu. Acho que a nossa missão, nós todos que fizemos parte do esporte, da educação física no geral, é retribuir o que a gente ganhou. Né? O que eu ganhei é ter me ajudado nessa construção da pessoa que eu sou hoje, de poder dividir o aprendizado que eu tive durante todos esses anos com outras crianças e outros jovens. Eu queria muito fazer isso porque eu vim de uma parte social também. A minha entrada no projeto, da entrada na ginástica, veio através de uma escola que tinha uma ligação com uma associação de amigos, então uma associação social que dava essa oportunidade de novas crianças a ingressarem no esporte. E assim foi a minha entrada, através do olhar da professora Cleusa, que era uma professora que dava aula nessa associação dentro da ginástica. O mínimo que eu poderia fazer é retribuir todo o bem que a ginástica me fez. E não só um bem, né, professor André, de títulos e medalhas, mas de ter aberto portas para eu me formar como educadora física, que já era um sonho meu, sabe? De poder buscar outros horizontes, de abrir o meu leque de oportunidades de trabalho. E hoje, poder, de alguma forma, retribuir tudo isso, todos esses benefícios que eu ganhei na minha vida, não só esportiva, mas na minha vida como um todo, é um presente. O Brasileirinhos, ele é um projeto que reside hoje em Paraisópolis, dentro do Céu Paraisópolis, porque um dos meus objetivos era que o projeto fosse dentro de uma escola, para essa sensação de pertencimento à escola, né? Mostrar que a escola é o caminho de oportunidades melhores na vida das crianças. Então, a gente tem essa colaboração, né, junto à escola, onde a criança que faz projeto com a gente tem que estar estudando, não só tem que estar estudando, mas tirando boas notas.
Para entrar no projeto, não precisa ser um bom aluno, mas para permanecer, sim. Isso depende deles. Então, hoje, estar em Paraisópolis, essa comunidade que nos abraçou, que eu amo de paixão, né? Teve a novela I Love Paraisópolis e a gente é I Love Paraisópolis mesmo. A gente foi abraçado pelas crianças, pelos pais, pela gestão do CEL que nos abriga lá e os professores que fazem parte do projeto Brasileirinhos são incríveis. Eu falo para eles que eu sou a gestora, mas quem faz o espetáculo são eles, né? A gente sabe que quem está ali no dia a dia é que envolve o aluno, né? Que faz o aluno se apaixonar a cada aula, a cada movimento, a cada olhar, a cada troca de carinho. Então, quem faz... Eu dou aula muito de vez em quando, professora. Infelizmente, eu não consigo dar aula todos os dias, até porque eu tenho professores incríveis que fazem esse papel numa maestria tão grande que eu não sei se eu conseguiria fazer tão bem quanto eles. Então, poder ver hoje, em 4 anos, o Brasileirinhos ainda é um bebê, né? Eu falo, mas eu sou bem ousada e o meu desejo é que a gente possa ter o Brasileirinhos em todos os lugares do Brasil, que a gente possa fomentar cada vez mais através do esporte, através da educação e usar essa ferramenta tão forte que é a educação física em todos os lugares. O projeto Brasileirinho surgiu exatamente nas Olimpíadas do Rio, no mesmo período, ou antes? Então, foi no mesmo... A gente começou no dia 16 de maio de 2016. Então, um pouquinho antes, eu tive um pilotinho, a gente fez um piloto em 2014, no interior numa cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi Mesquita. E após isso, sim, a gente aplicou o projeto na íntegra em Paraisópolis, através da Lei do Incentivo ao Esporte, que tem aberto aí as oportunidades para excelentes projetos saírem do papel, né? E serem abrigados e acolhidos por grandes empresas que têm apostado nesses projetos. E a gente teve a felicidade de poder ter o Brasileirinhos justamente inaugurado no ano olímpico aqui no Brasil. Então a gente está ainda um bebezinho. Eu falo que a gente está começando a engatinhar, né? 4 anos, ali a gente está um bebezinho ainda, mas a gente está louco para correr logo. Os Brasileirinhos é que nem você, já começa grande. Porque você já começou na ginástica, me parece que com 11 anos, né? Ou seja, o padrão é 4, 5 aninhos e você com 11 anos entrou e falou, já que eu estou atrasada, deixa eu correr. E correu demais e conquistou tudo que podia. Mais ou menos assim. E os Brasileirinhos estão no mesmo caminho. Exatamente. O brasileirinho, eu falo que Deus é muito bom comigo. Acho que Deus é bom com todos, né? Mas é tão bom a gente poder agradecer, porque nada que a gente faz é sem Ele. E as coisas na minha vida acontecem muito rápido, né? Eu tento aproveitar o máximo de oportunidades que eu tenho na minha vida, de aprendizado, de parceria, de dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. E com Brasileirinhos a gente tem tido esse retorno rápido, né? Eu falo porque, como eu disse, eu conheço projetos excelentes também. Eu tive acho que a felicidade de poder ter grandes amigos que têm projetos incríveis, eu poder ter aprendido com esses projetos e ter executado algumas das lições que eu recebi durante essa caminhada dentro do Brasileirinhos. Eu acho que isso pode ter ajudado a gente conseguir desenvolver o projeto mais rápido e hoje a gente ter aí, em 4 anos já, um resultado muito positivo, né? Mas como eu falei, eu acho que a gente ainda é muito bebezinho, né? Perto de outros projetos que estão há muito tempo aí. Você fala do avanço, né? Primeiro gostaria de salientar algo muito importante. Nós, dentro da FIEP, nós temos vários, assim, áreas de atividades. Uma delas é os Professores Sem Fronteiras. Então, assim que voltar todas as atividades, vamos manter e estreitar esse contato, porque aí nós podemos trazer professores desde a área de treinamento, da área da educação infantil de base, da área de recreação, na área de brincadeiras, nós temos diversas áreas. E mais interessante, né? Sem custos, são voluntários. Isso que é um trabalho bonito. É um trabalho, por isso que chama Professores Sem Fronteiras. E com certeza o professor Almir vai adorar passar com a bandeira lá e falar assim, passamos por aqui no projeto maravilhoso dos Brasileirinhos com a Daiane dos Santos. Então fica aí uma nova dica. E eu gostaria de saber, eu sei que você viaja muito. E o que você aprontou em Maranhão? Então, no Maranhão, a gente teve um núcleo do Brasileirinhos, que era um pouco mais distante, mas nós tivemos o projeto lá por 8 meses, foi incrível,
Eu falei que um pedaço do meu coração está no Maranhão hoje, Sim. através do Brasileirinhos, de poder levar a ginástica, de a gente poder trazer essa atividade esportiva diferente, né, de uma forma onde todos possam participar. A gente sabe que a ginástica ainda é um esporte que não é tão acessível a todos como nós gostaríamos, e aí a gente foi lá marcar esse pontinho positivo e abrir essas portas para um público que tem um aprendizado e uma dedicação incrível, que é o público maranhense. Eu amei ter estado com as crianças e com os pais, assim, eu falo que o esporte ele é incrível, né? Ver como as pessoas amam e como as pessoas se entregam, assim. E eu poder ter estado lá, para mim, foi mais um pontinho nessa realização do sonho, de poder estar em cada cantinho do Brasil. Do Iapoca e o Chuí eu quero estar. Tem que ser, exatamente. Tem uma expressão sua que eu gostei muito, a qual, primeiro, uma pessoa como você, você tem uma característica, né, que é exatamente essa energia que todo mundo percebe, né? Você é rápida, dinâmica e até dentro do esporte, mas também uma pessoa que tem uma facilidade de desenvoltura para a área da educação física, que é maravilhoso de ver. E você usou uma expressão que eu gostei muito numa entrevista sua, que você falava as suas conquistas foram de muitas medalhas, o que passa a ser a conquista quantitativa de medalhas. Mas o que você oferece hoje é exatamente a medalha qualitativa, né? Que é uma expressão maravilhosa para o projeto, para as crianças, né? Então, dentro desse período de 4 anos, o que você percebeu que floresceu dentro dessas crianças? Que foi importante do seu papel como professor de educação física e da equipe que você tem hoje, como professores também de educação física? Bom, eu acho que essa medalha qualitativa a gente não tem como mensurar diretamente, né? Diretamente a gente atingiu quase 1.000 crianças ao longo desses 4 anos. Mas indiretamente a gente conseguiu muito mais. Principalmente a gente consegue ver isso no comportamental das crianças, na autoestima, nessa sensação de pertencimento a um grupo do bem, aonde a gente tem ali um grupo de crianças, aonde não tem nenhuma restrição que eu digo assim, a gente não trabalha só com crianças da comunidade de Paraisópolis, nós trabalhamos com as crianças de todo o entorno, então eu tenho crianças do Morumbi, crianças do Campo Limpo, né? Crianças de Parelheiros. A gente tem crianças de várias regiões de São Paulo que trabalham com a gente. Isso é tão legal, porque a gente começa a ver o olhar modificando para situações do nosso dia a dia que às vezes a gente não enxerga nas crianças. A preocupação de como... Estamos assistindo, pessoal, para quem está nos prestigiando e assistindo, e quero agradecer mais uma vez aí pela olha só, nós estamos aí com um número maravilhoso de pessoas nos assistindo, né? Morumbi, nós estamos falando de pessoas de altíssimo recurso financeiro. E Campo Limpo, não que não tenha, mas também um público que é ao lado da onde eu nasci, que é Capão Redondo, ó. Ou seja, todo tipo de público, fantástico. E eu acho que isso é muito bom, essa troca de experiências, esse conviver junto. E a gente conseguiu ver em várias situações, não só na escola, né, com a melhora das notas das crianças, a gente faz trabalho com leitura, trabalho com roda de conversa sobre vários assuntos, o desafiar do medo mesmo deles, e também, claro, projeção deles para o futuro. Então, tudo isso é qualitativo, né? A gente até pode fazer uma porcentagem ali, mas é qualidade. A gente vê isso resplandecer nas crianças, aonde eu vejo uma criança falar que quer ser um educador físico, né? Um profissional de educação física, olhando como exemplo os profissionais que estão ali, mas eu também escuto as crianças dizerem que querem ser médico oncologista, né? Que querem ser cozinheiros. Então, a gente está ali para fomentar esse jeito e esse abrir da mente das crianças num todo. E a gente tem tido essa grata surpresa, né, deles de retribuir. Acho que tudo que a gente tem tentado, de alguma forma, colocar, né, embutir ali dentro deles. Porque a gente pode ser uma ferramenta transformadora, mas essa transformação depende de cada um. Exatamente. Qual faixa etária que vocês normalmente estão trabalhando lá? Nós trabalhamos com a faixa etária escolar. Então, a criança ela começa com 6 e ela pode ficar com a gente até 17 anos. Por que com 6?
Muitos pais me pediram, para a gente começar com 5. Mas com 5 anos, a gente tem aquela troca escolar da criança que vem da escolinha, da creche antiga, né? Para a escola tradicional. Então, ela vai viver ali um momento de conflito, né? De conflito para se organizar de novo nessa rotina dela. Não vai ter mais a hora de soninho, né? Já começa a ler e escrever. Então, é uma preocupação que eu tinha muito grande, mas muitos pais já me pediram para começar com 5, mas eu prefiro sempre 6, então a gente começa com 6, deixa esse 1 ano para a criança se estabilizar bem na escola, já está acostumada, e com 6 aninhos ela já pode começar com a gente, e a gente se despede com 17 anos dos nossos queridos alunos aí, já com o olhar para frente, seja eles diretamente atletas ou seguindo outras carreiras, não só dentro do esporte, mas fora também dele. Fantástico. Daiane, eu vou pôr o óculos, porque tem pessoas que fez perguntas aqui. Tá bom. Pessoal, aqui tem o seguinte, ó. Zecutalo. É só na comunidade esse projeto? É uma pergunta. E mais? Josi, o que você acha da ginástica ser contemplada em 2 unidades temáticas? E a outra, do Geraldo. Daiane, como você iniciou na ginástica escola, clube? Tem essas perguntas. Tá, ó, eu vou para a primeira, depois qualquer coisa. Se eu esquecer a segunda, tu me lembra. A primeira, a ideia de eu fazer ginástica numa comunidade é justamente a gente quebrar esse paradigma, esse estereótipo que se criou, que a ginástica é para um público só. Até então, nós temos ginástica normalmente em unidades esportivas, principalmente ligada a clubes. E essas unidades esportivas, normalmente elas precisam de uma verba, né, para você estar ali inscrito, e muitas crianças que queriam fazer ginástica, elas não tinham essa verba, né, o pai não tem como arcar com esse custo extra. Então, a ideia é a gente realmente trazer uma atividade diferente para dentro da comunidade, mas não de forma nenhuma deixando de atender aos bairros ao entorno. Por exemplo, trabalhamos em Paraisópolis, mas atendemos ao Morumbi, como você falou muito bem, que é um bairro, né, de um poder aquisitivo muito alto em São Paulo. E aí eu acho que a gente tem uma integração muito rica, né, de 2 realidades diferentes, mas que podem conviver muito bem no mesmo espaço. E uma aprender com a outra. Então a ideia do Brasileirinho sempre vai ser a gente estar aonde a gente precisa estar. Que nesse momento agora é dando oportunidade dentro da comunidade. E você pretende fazer com que isso vá para outros estados, para outros municípios? O projeto tem essa pretensão? É a possibilidade? Eu quero muito, como eu falei, eu sou bem ousada, e eu quero muito que o projeto ele possa se expandir no Brasil inteiro e que a gente tenha essa oportunidade de poder trabalhar com as crianças de várias regiões do Brasil, mas eu também não posso ter uma diferença de um projeto de uma região para outra. Hoje a gente trabalha com a Lei de Incentivo ao Esporte Federal, vai ser o nosso primeiro ano que a gente vai trabalhar com a Federal. Esse ano a gente captou e a gente começa o trabalho agora, já no meio da pandemia. E a gente continua em São Paulo pela lei, né, estadual, que é através do ICMS. Esses projetos, eles podem ser feitos em qualquer lugar do Brasil. Brasileirinhos pode ser feito em qualquer lugar do Brasil. O que eu preciso? Um local, né, adequado. A gente precisa de um ginásio, onde a aparelhagem fique fixa ali. E, claro, o público para a gente atender e o público que vai atender as crianças e os jovens. Então, eu tenho que ter profissional, CREF, a gente trabalha com profissional, né, certificado, que tem ali seu CREF direitinho, e a gente também trabalha com a parte da formação. Por quê? Eu sempre trabalho com, no mínimo, 2 professores formados, então, meio período e meio período, e sempre gosto de trabalhar com estagiários, né, estudantes acadêmicos que estão buscando aí um novo aprendizado dentro da área da educação física. Então, a gente sempre trabalha com acadêmico de educação física e com profissional formado. E aí a gente tem essa construção ali de um novo profissional e, claro, do aperfeiçoamento de um profissional que já está trabalhando há um tempo dentro do mercado também. Então, eu falo que esse é o mínimo que a gente precisa. E, claro, um patrocinador que venha ali colaborar com a gente, acreditar no projeto, para a gente poder tirar esse projeto do papel. Eu quero muito levar para o Brasil inteiro.
E que a gente tenha brasileirinho não só de ginástica, tá? Que a gente possa ter de vôlei, de natação, de judô. A minha ideia é que a gente possa trabalhar com esporte no geral. Eu, claro, começo pela ginástica porque é o meu esporte, é o esporte que eu entendo. Mas eu quero muito poder dar essa oportunidade para outros esportes também. Bem sincero, se todos os esportes tivessem uma Daiane dos Santos, aqui o Brasil estaríamos reinando em todas as categorias. Porque essa motivação, essa alegria, essa disposição, essa visão que você tem, nossa, se cada esporte tivesse uma Daiane dos Santos, seria muito diferente. As pessoas não têm noção do que é a verdadeira profissional, a Daiane dos Santos. É uma energia pronta para realmente conquistar aí fronteiras e fronteiras, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora em relação até ao próprio esporte, né? Como é que você vê a perspectiva em relação à ginástica artística para as próximas Olimpíadas? Talvez o ano que vem no Japão, depois nós temos lá na França, em Paris. Como é que você vê as nossas categorias de base e do alto nível que estão aí, por enquanto em pandemia, estão isoladas, né? Mas eu vejo que estão treinando. Então, o pessoal, eles não pararam de treinar, né? Durante esse período agora, todos nós nos adaptamos, inclusive a gente lá no Projeto Brasileirinhos nos adaptamos às aulas online, né? Então, o pessoal da seleção teve durante esse período treinamento online constante, né? 2 vezes por dia, muitas vezes, onde os treinadores, toda a equipe técnica montava todo esse planejamento para continuar mantendo os atletas na performance adaptada, pelo menos nesse momento. Agora eles já começaram, a equipe principal acabou de voltar de Portugal, né? Fizeram um grande trabalho em Portugal, conseguiram desenvolver, porque Portugal já começou a fazer o trabalho nos ginásios, tudo seguro, fizeram teste, todo mundo isolado, tudo certinho, e conseguiram dar seguimento ao trabalho prático dentro do ginásio. Retornaram agora ao Brasil, e no Brasil já foi liberado no ambiente esportivo, com toda a segurança, né, a volta à prática para o alto rendimento. As pequenas estão começando a voltar aos poucos, né, que a gente chama. Tem um trabalho sendo feito já para Paris, né, em 2024, já sendo formado há bastante tempo. A Confederação Brasileira de Ginástica, junto com o Comitê Olímpico do Brasil, tem feito esse trabalho de desenvolver para manter e cada vez melhorar mais os índices da ginástica no Brasil, numa forma geral. No último Jogos Olímpicos, a gente já conseguiu 3 medalhas olímpicas, né, dos meninos. Sim. Esperamos que tenhamos mais ano que vem em Tóquio, no Japão. E sonhamos ainda com essa tão medalha olímpica do feminino, que as meninas estão buscando, estão se esmerando, trabalhando bastante para acontecer. A gente tem a Flavinha já com passaporte carimbado para Tóquio no ano que vem. E a gente tem outras meninas que estão trabalhando para chegar até os Jogos Olímpicos. E a gente vai torcer por todos eles, para eles darem o melhor deles nos Jogos Olímpicos no ano que vem em Tóquio. A torcida está grande, ainda mais conosco. Teve uma pergunta muito legal aqui que foi feita pela Caroline. O que você indica para aqueles que estão estudando educação física? Que dicas você dá? Bom, a primeira dica que eu dou sempre é que vocês amem. Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz. A educação física é uma profissão que trabalha com o ser humano direto. E o ser humano, ele é emocional, né? Ele é a energia que a gente vai transmitir para o nosso aluno e para as pessoas que a gente vai atender. Então, acho que a primeira dica é essa. Você está nesse curso porque você ama a educação física. A segunda dica é que você mantenha sua mente aberta. Por quê? Muitas vezes, quando você entra na faculdade, a gente pensa, eu vou ser um educador físico porque eu quero ser um profissional de educação física porque eu quero ser personal. E aí, ao decorrer das aulas, você vai descobrindo que você gosta de ser um preparador físico esportivo. Claro que fazer a faculdade é o primeiro passo. Depois você vai fazer especialização na área que você mais gosta. Mas a educação física é um mundo, é um leque tão amplo hoje, que está em tantos lugares, nos hospitais, nas empresas, nas casas, nos condomínios, na rua, que eu acho que a nossa gama hoje ela é infinita. Então eu acho que se eu fosse dar uma dica, né? Primeiro, que você ame o que você está fazendo, e segundo, mantenha sua mente aberta e se dedique muito para o que você está fazendo.
Eu acho assim, eu tenho certeza que você ama educação física, porque pelo que eu sei, você começou no Rio Grande do Sul, mediou em Curitiba e terminou em São Paulo, né? Foi uma experiência, ou seja, você não largou a educação física de jeito nenhum. Ou seja, já tinha uma visão de futuro. Sabia que realmente um momento teria que parar e recomeçar com algo que você já, na verdade, você nem recomeçou. Simplesmente deu uma continuidade com algo já pronto. Porque uma vez que você terminou a graduação, ficou muito mais fácil, né? E, eu, particularmente, fiquei muito feliz de saber que você fez a FMU. Eu sou da primeira turma da FMU e você fez na FMU. Então, fiquei muito feliz de saber. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou profissional há muito tempo na área, 35 anos, porém, meu recurso profissional de ganho sempre foi massagem. Quanto que a massagem e a fisioterapia contribuíram na sua vida como atleta? Eu sei que você teve, assim, história de 3 anos só de recuperação das lesões, teve a história, né, da pré-Olimpíadas de Atenas, eu estive presente lá em Atenas, então você teve todo aquele drama próximo da competição e teve que se recuperar. Eu fiz fisioterapeuta dia e noite com você. Como é que foi essa participação dos profissionais que utilizaram do recurso como massagem e fisioterapia para a sua recuperação? Bom, hoje a gente sabe que antigamente a gente falava muito sobre essa relação do treinador e atleta, e a gente tinha a ideia que só isso bastava para o atleta se desenvolver. E hoje a gente sabe que precisa de muito mais do que isso, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar de qualidade para realmente colocar esse atleta em condição para ele poder dar o melhor dele no ambiente esportivo onde ele vive. Então, a gente tem que ter ali um local adequado, né, de trabalho, ou seja, o ginásio, no nosso caso, da ginástica, com aparelhagem boa para poder desenvolver o treinador, mas a gente precisa ter um massagista para soltar toda aquela tensão que foi criada, o fisioterapeuta, né, certificado ali, que estudou, que está ali engajado, especialista em esporte, no nosso caso, né, para saber direitinho como tratar e como fazer também a parte preventiva, né, do atleta, o próprio nutricionista, né, que precisa cuidar do cardápio do atleta para saber o que ele precisa de vitamina, o que é melhor naquela periodização, o que vai ser prejudicial para ele naquela periodização, o psicólogo para ajudar em vários fatores mentais ali, seja de motivação, porque também precisa às vezes, ou seja de controle de ansiedade mesmo, o preparador físico especializado em ambiente esportivo, aonde vai trabalhar uma parte física mais específica ou de uma forma geral para desenvolver. E claro, a gente tem os treinadores, né, que trabalham a parte técnica. E o atleta que é o executador de tudo isso que a gente está falando. Então, a gente precisa hoje, para se criar um atleta, para se fazer um vencedor, e eu não vou falar um campeão, porque um campeão, às vezes, é um lugar. A gente só tem, mas um vencedor, nós podemos ser todos vencedores, né? Superando as nossas limitações e as nossas dificuldades. Então, a gente precisa de muitas pessoas. O nosso trabalho, a ginástica é conhecida como um esporte individual. Mas, quando a gente se apresenta, não é só o nosso trabalho que está ali. Ele é o trabalho de muitas outras pessoas que estão envolvidas ali, que nos deixaram 100% para a gente se apresentar. Como você bem citou, professor André, quero agradecer até a Grácia e todos os fisioterapeutas que se engajaram para Elisa, para me colocar em forma em Atenas, em todas as competições que eu passei, para me dar condição de poder competir na minha qualidade mais perfeita naquele momento, né? Então a gente precisa de muitas pessoas engajadas, acreditando assim como a gente que é possível, né, para as coisas realmente acontecerem. Como foi? Eu sei que, por exemplo, você, mesmo sendo 11 anos, o início na carreira, você saiu de Porto Alegre, das asas protetoras da família e foi para Curitiba. É uma grande experiência. Como foi superar essa distância? Porque a sua família não é pequena, é uma família grande. Você tem mais irmãos, né? Exatamente. Eu comecei na ginástica muito tarde. Eu comecei na ginástica com 11 anos. A ginástica é um esporte muito precoce, começa normalmente com 4 e 5 aqui no Brasil. E eu comecei com 11. Então, como a gente falou, né? Não podia perder nada. Tive que, correr e ficar que nem uma esponjinha, né? Absorvendo tudo que tinha ali dos técnicos e do treino.
Então, depois de um tempo, em 2001, eu fui morar em Curitiba, porque eu tive acho que a honra, né, e o prazer de ter sido uma das 22 escolhidas para ir morar em Curitiba e treinar com o Oleg, que é um mestre incrível, que ajudou a revolucionar a ginástica do Brasil, trouxe um trabalho diferenciado, conectado ao trabalho dos brasileiros, porque o sucesso que a gente tem hoje na ginástica do Brasil, ele foi construído entre brasileiros e estrangeiros. Essa mudança para Curitiba, para mim, apesar de ser tudo que eu queria, ela foi muito difícil, né? Acho que foi a minha primeira grande superação que eu tive que ter, assim, de sentir falta da minha família. Eu sou muito apegada à minha família, eu acredito que a família da gente é a estrutura e a base para tudo na nossa vida. Eu sou de uma família grande, de 5 filhos, né? E eu sentia muita falta, mas eu fui muito abraçada e querida em Curitiba com as minhas irmãs de treino, que eram as outras 21 ginastas que treinavam junto comigo, entre elas a Laís e a Dani, né? A Dani a gente já era amiga antes da gente ir para Curitiba, depois eu tive o prazer de conviver com a Laís, que foi um presente também na minha vida, e isso me ajudou, mas no primeiro ano foi muito difícil. Eu vinha para casa todo final de semana, acabava o treino, pegava um voo e vinha para casa correndo para aproveitar um pouquinho mais da minha família. Fantástico. Então, a coisa mais linda que existe exatamente no ser humano, e isso você demonstra sensivelmente, são 2 aspectos. Um é esse aspecto família, né? O que enche nossos olhos até de uma forma maravilhosa. E a outra é exatamente essa humildade e o reconhecimento das pessoas que passaram com você, seja como atleta, seja exatamente como professora. Esse reconhecimento é lindo. Nossa, apareceu, olha, muitos comentários, muitas perguntas, né? E nós estamos com um tempo também não muito longo. Mas eu gostaria, assim, uma das coisas que algumas pessoas perguntaram, já a terceira pessoa que está perguntando sobre isso, sobre essa questão da defesa e da identificação da questão do preconceito, como é que você está lidando com isso, como é que você vê essa situação que o Brasil hoje está falando muito sobre isso, né? Você sofre essa situação, você luta contra isso, como é que está esse engajamento em relação à questão do preconceito? Bom, eu acho que quando a gente fala de preconceito racial, nós não temos, acho que, uma pessoa negra no Brasil que não tenha sofrido algum tipo de preconceito. Ou ele claramente escrachado, como a gente fala, na verdade, no e crua, ou aquele preconceito Culto, que é meio nebuloso, né? Assim, a gente usa de artimanhas para falar que não é preconceito, que é uma opção, ou que é simplesmente ali, eu tô expondo a minha liberdade. A partir da sua liberdade que afeta e atinge pejorativamente alguém, ou que fere, machuca e desrespeita alguém, isso não é legal, né? Então você tem que repensar nos seus atos. Eu sou bem ativa, tento ser ativa todos os dias. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar essa questão de todo tipo de preconceito quando a gente educar melhor as pessoas da nossa casa. As pessoas que vivem ao nosso redor, mostrando que não é a cor da pele, não é o seu gênero, não é a sua etnia, não é a sua altura, não é o seu corpo, né? Que vai fazer você dizer se você tem condição ou não de chegar onde você quer chegar, se você tem qualidade ou não para estar ali, se você tem o direito ou não de estar no lugar onde você quer estar. Acho que a hora que a gente entender que essa luta, como todas as outras lutas contra preconceito, inclusive o preconceito contra as questões financeiras, que também é muito forte, se a gente entender que essa luta é de todos nós, a gente vai conseguir. E cada vez menos a gente vai ouvir falar sobre isso. Enquanto a gente estiver falando, enquanto a gente estiver vendo situações deploráveis, vergonhosas, né, na TV, em lugares, a gente vai estar ainda sofrendo com isso. Eu acredito que é um papel de cada um de nós, não só de quem sofre, mas de quem vê alguém sofrendo, de se colocar no lugar ali e defender aquela pessoa que está sofrendo naquele momento ali, né? E ajudar de alguma forma, instruir, denunciar, relatar. Isso é muito, muito importante. A gente evita vergonha, elas são omissas, elas não querem se envolver,
E a gente tem várias situações aí de ato de preconceito, de violência também, né? Não só de preconceito, a violência contra a mulher agora, durante esse período de pandemia e abuso infantil, aumentou uma discrepância assim absurda. Então, eu acho que esse é o papel de todos nós. E começa pela educação, né? Na nossa casa. Uma pergunta, nós estamos falando de coisas às vezes que até nos amarram, porque são coisas meio tristes, né? O que é que te deixou tão feliz em toda a sua vida? Lógico que todas as medalhas foram grandes conquistas, mas como atleta, qual foi o seu momento de coroação? Acho que o que me deixa muito feliz é ser um bom exemplo para as pessoas, de uma forma geral. Tanto pessoas com identificação direta com a minha cor da pele, pessoas pretas, quanto pessoas que não são pretas. Eu acho que a gente poder ser um bom exemplo é tudo que meus pais implantaram em mim e nos meus irmãos. E eu poder ver isso no olhar das pessoas, na gratidão delas, poder ser essa pessoa que colabora de uma forma positiva para outras pessoas e para o trabalho que eu faço de uma forma geral, isso me dá muito orgulho, né? Isso é independente das minhas medalhas. Eu falo que é mérito dos meus pais, né? Da construção deles, não só comigo, mas com as minhas irmãs e com o meu irmão também. E a gente está tentando passar isso adiante para outras pessoas que a gente pode estar próximo, né? Eu vi uma vez uma expressão, agora eu não lembro de onde foi que falou, onde vi, mas perguntou para você sobre a questão de se você pudesse voltar, quem você gostaria de ser, voltando como? E você citou Ayrton Senna, ou seja, e ele que faleceu quando você tinha 7 aninhos. E também Mandela, né? Mandela, perdão. Ou seja, Nelson Mandela. Duas personagens extremamente incríveis, mas eu vou ser bem sincero com você. Eu sou fã dos dois. Sou uma pessoa que foi assistir corridas do Ayrton Senna, assisti também Daiane ganhando os seus campeonatos mundiais, participando das Olimpíadas, e vou ser bem sincero. Se perguntasse, André, quem você gostaria de ser voltando em outra vida? Vou ser bem sincero, voltaria como Daiane dos Santos, porque você tem uma energia incrível. Então, Ayrton Senna e Nelson Mandela devem estar aplaudindo você, aonde quer que estejam, sabendo esse reconhecimento dessas grandes pessoas que já passaram por nós e tendo esse reconhecimento de exemplos que nós tivemos nessa terra. Ou seja, você tem que ser aplaudida de pé sempre, porque é uma pessoa maravilhosa, além de ter escrito a história e registrado para o mundo inteiro, porque não é só no Brasil, mas agora no mundo todo, né? O do Santos 1, do Santos 2, agora vai ser para o resto da vida. Creio eu que não vai ter ninguém que venha colocar essa marca, nem um brasileiro, com tanta facilidade, e você teve um esforço que foi reconhecido por todos, né? Nós estamos com o tempo contado. Que mensagem você deixa para todos esses nossos queridos que estão aí nos prestigiando da educação física? Não só da educação física, a fisioterapia, mas todos que estão estudantes, a toda a direção, tenho certeza que pessoas também do teu lado. Qual é a mensagem que você deixa para encerrarmos? A mensagem que eu deixo é de gratidão. Gratidão a todo o carinho que eu recebo. Gratidão a todas as bênçãos que Deus tem colocado na minha vida, que são vocês. A educação física, para mim, foi um presente. Foi uma vitória, não só minha, mas da minha família. Eu fui a primeira formada da minha família. Isso abriu portas para que outras pessoas também tivessem essa coragem de encarar uma faculdade. Então, educadores, sonhem alto, trabalhem duro, que o sonho vai se tornar real. Aconteceu comigo, aconteceu com você, né, professor André? Eu tenho certeza que pode acontecer com todos vocês. Sejam vencedores. Amém. Que assim seja. Olha, todos vocês aqui, sigam aqui a FIEP, clicam lá, sigam a FIEP, e mais que isso, nós vamos ter lives certificadas. E aqui a minha gratidão. Querida Daiane dos Santos, muitíssimo obrigado. Muito gentil, ó. Um beijo, meu forte abraço. E assim que voltarmos para São Paulo, as atividades, nós vamos estar pessoalmente e vamos oportunizar mais uma live, tá bom? A próxima vai ser lá no Brasileirinhos. E aí nós vamos fazer um grande movimento. Grande beijo duplo escarpado, ó, para todo mundo. E eu vou te aguardar lá no Brasileirinhos. Eu e toda a minha equipe técnica, e a criançada toda, vamos te aguardar lá no Brasileirinhos, lá em Paraisópolis. Perfeito. Olha, pessoal, um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Mais uma vez, Daiane, você é show. Fantástico. Obrigado. E vai ficar gravado, viu? Nós vamos deixar gravado aqui, tá bom?
Tá Tchau, bom, tchau. obrigada, gente. Beijo pra todo mundo aí. Estudem bastante, aproveitem, gente, aproveitem, que passa ó rápido, né, professor André? Quando vê, já voou.